Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. A sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, o nosso alegre e dedicado bom dia para esta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. O tempo não para e a vida continua, independente do que aconteça, a vida continua e isso é bom. Faz sentido que seja assim e nós podemos sempre usar a nossa vontade, né, o nosso esforço de resiliência para estarmos juntos em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. É a edição de número 749 do Teoria de Tudo, com apoio de Unicesumar, TV Caxias, Canal 14 da NET, CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Mecânica Tecnicar, amigos queridos que estão no nosso guarda-chuva em sabecaxias.com.br. Lembrando que também estamos por toda a plataforma, também no nosso streaming de rádio, Rádio Portal Sabe Caxias. Muito obrigado a você que está conosco, a nossa audiência cresce todos os dias. Completamos 15 anos, aliás, este mês de outubro, de empresa, e, portanto, né, estamos aí nos adaptando, crescendo, transformando, sempre lutando na direção, né, da reinvenção do bom jornalismo, jornalismo que enfrenta dificuldades, a comunicação como um todo que enfrenta dificuldades no mar, não é, divergências, distrações, entretenimentos não autorizados pela expertise do bom jornalismo, que vai tirando aí, né, poluindo, perturbando
e trazendo dificuldades, muitas, né? Só os minutos de fama de muita gente que divide o mercado. O jornalista que precisa trabalhar muitas vezes está amarrado no sentido econômico mesmo, no sentido de patrocínios para os seus negócios. Isso tudo são desafios, esses são desafios que a própria academia está enfrentando. Algumas faculdades de jornalismo estão fechando os cursos, não é? Algumas faculdades estão fechando cursos de jornalismo justamente por essas dificuldades de comunicação. E aí o que sofre é a sociedade, como sempre, não é? O Teoria de Tudo em Busca da Razão Perdida está com mais de 1.500 edições, 1.500 horas, não é? 749 edições. Vamos em frente, não vamos, né, deixar nos abater pelos percalços do caminho. Vamos falar de cultura daqui a pouco. Nosso link sempre com a Capital Gaúcha, com a Terezinha Tarcitano, minha querida amiga, revisora, que sempre traz pautas interessantes. Nós já vamos falar sobre a Mosaico, a companhia de dança folclórica que representará o Brasil em festivais internacionais no Marrocos, daqui a pouquinho, não é? A diretora artística Juliana Lorenzoni já está aqui na linha conosco, mas nós temos como praxe, antes, né, de qualquer coisa, porque você está nos ouvindo por toda a plataforma, em qualquer momento, em vários horários, deixar alguns destaques do Brasil e do mundo. Um destaque importante hoje e que seja real, a questão, né, do Hamas e de Israel e a interferência dos Estados Unidos. Abre aspas, entramos em tempos de paz, diz o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao lado de Trump no parlamento de Israel. Os 20 reféns israelenses vivos que ainda estavam sob o poder do grupo terrorista Hamas são libertados. Em kit de boas-vindas, os reféns libertados. O primeiro-ministro de Israel escreve bilhete: bem-vindos de volta. Lula e Janja se encontram com o Papa Leão XIV no Vaticano. Nobel de Economia é concedido a pesquisadores por estudos sobre o crescimento econômico impulsionado pela inovação. À espera de relatório, a oposição vê semana decisiva para anistia na Câmara dos Deputados. Fechado acordo para aumento gradual da licença paternidade, com gastos custeados pelo Tesouro Nacional. Ministros de Lula que se rebelaram contra seus partidos aceleraram repasses de dinheiro do governo para seus redutos eleitorais. E em sabecaxias.com.br você encontra também, não é, o Por Dentro da Bola, que estará aqui daqui a pouco, o nosso programa com o Joselito Santos, falando aí da dupla Caju, Caxias, né, uma decepção na Série C, Juventude quase rebaixado, dificuldades do futebol e também outras informações aqui locais da Feira do Livro, enfim, dos acontecimentos da nossa cidade. Vamos à pauta de hoje, então. A Mosaico, companhia de dança folclórica de Novo Hamburgo, foi convidada para representar o Brasil em 2 festivais internacionais de dança e folclore no Marrocos. O Entre Ritmos Festival of Lanark, que ocorre de 29 a 31 de outubro de 2025, e o Fitcha Festival of Nations, em Tanger, de 2 a 5 de novembro de 2025. Para falar da companhia, para falar sobre essa internacionalidade da companhia, com a diretora artística Juliana Lorenzoni, é o nosso contato, ela que conduz a companhia já desde 2009, então sabe muito bem o que está fazendo. Deixa eu trazer ela para a tela aqui, adicionar aos contatos. Alô, alô, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Teoria de Tudo. Bom dia! Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e com toda essa audiência do programa. Que bom, que legal. Parabéns por essa ponte artística, não é? Que leva o Brasil ao Marrocos. O Marrocos, que é também um país característico, né, por danças, tem muito forte isso na cultura do Marrocos, e essa ligação faz um grande sentido, né? Conta um pouco da companhia primeiro, antes de falar sobre esse festival, por favor, Juliana. Tá bom, então, para quem, né, como tu me apresentou, eu sou Juliana Lorenzoni. Eu tenho uma companhia de dança aqui em Novo Hamburgo desde 2009, onde a gente trabalha com danças ciganas, orientais e danças folclóricas. E esse ano a gente conseguiu desmembrar um trabalho que vem, né, de pesquisa desse tempo todo de estudo para trabalhar especificamente com as danças brasileiras. Então, a ideia é que a Companhia Mosaico, ela sai da Companhia Juliana Lorenzoni como um desdobramento, como, né, um braço da Companhia Juliana Lorenzoni para esse trabalho de danças folclóricas do Brasil. E aí a pesquisa vai de norte a sul, né? Nós pesquisamos as possibilidades de dança para representar aqui o Rio Grande do Sul, para representar o norte, o nordeste, o sudeste.
Então, para esse evento no Marrocos, nós vamos levar uma chacareira gaúcha, que é inspirada nas danças aqui do nosso estado. Nós vamos ter também um carimbó, que é do Pará, que é lá do norte do país. Nós vamos ter um forró e samba representando, né, o Nordeste e o Sudeste também. Então, esse é um pouquinho do trabalho da companhia, que hoje, como eu te disse, né, ela é dividida entre a Companhia Juliana Lorenzoni e a Companhia Mosaico, que tem esse trabalho mais específico das danças brasileiras, que é quem vai ir representar o Brasil fora do país agora. Com a outra companhia, a gente já foi para o Chile, a gente já foi para a Turquia, já fomos para outros estados e representar. E agora é a primeira vez que nós estamos assim levando a bandeira brasileira, a bandeira gaúcha, para um festival internacional. Então a gente está muito, muito empolgada, muito feliz com esse convite. Eu gostaria que tu falasse, eu estou colocando algumas imagens aqui que são, né, não são exatamente deste evento, mas é do Instagram, não é? Da Mosaico. Eu gostaria que tu falasse a importância desse evento e a importância da dança como representação cultural do país, por gentileza, Juliana. Esse evento, para quem conhece os festivais que existem aqui no Rio Grande do Sul, o Festival de Folclore de Nova Petrópolis, o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, esses eventos que a gente vai participar, eles são mais ou menos desse tipo de eventos. São eventos que vão reunir países, né, vão reunir grupos de vários países que vão levar a sua dança e vão fazer toda essa celebração das danças de diversos lugares do mundo. Então, né, já que uma das notícias que tu falou foi com relação à paz ali no início da matéria, eu acho que é muito importante a gente pensar o quanto a dança ela pode representar a cultura do povo, ela pode trazer essa união entre os povos e trazer um pouco mais de alegria, de paz para o mundo, né? E a dança, ela com certeza é um recorte da nossa cultura, daquilo que a gente é enquanto nação, né? Então, eu acho que é muito importante a gente não perder essa essência das danças, principalmente das danças folclóricas, no mundo onde tudo é muito líquido, tudo é muito volátil e que tudo se ressignifica ou se incorpora de fora para dentro, né? Então, a gente poder ter as danças aqui do Brasil e mostrar para fora do Brasil o que a gente faz e o que se preserva ainda enquanto cultura, enquanto tradição, é muito, muito importante. Assim, eu acho que a dança tem esse papel de, através do corpo, a gente poder mostrar aquilo que ainda é preservado dentro do nosso país como uma tradição, uma cultura ancestral que vem aí de muito tempo. Claro, é uma arte viva que vai se ressignificando, mas, ao mesmo tempo, é uma arte que vai permanecendo e passando de geração em geração. Acho que tu falaste uma coisa muito interessante, filosófica, inclusive, né? Essa liquefação das culturas, nessa globalização de redes sociais, e eu falava justamente a mesma questão do jornalismo, não é? Todo mundo tem os seus momentos, é claro, mas justos, mas há dificuldade de preservação e de um certo aprofundamento, né? Se via ainda em alguns lugares do interior, os CTGs. Caxias, aliás, aqui, da onde eu estou transmitindo para o Brasil inteiro, né, para o mundo, é uma das cidades onde mais tem CTGs, por exemplo, que preserva uma das nossas danças culturais. Mas essa liquefação realmente é complexa, né? Porque acaba nos tirando identidade, né? Festivais como esses fazem o papel contrário, de valorizar essa cultura, né? É isso que tu quis dizer, Juliana? Sim, é isso mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, até mesmo a juventude, né? Por exemplo, a nossa companhia é uma companhia de 100% de mulheres mais adultas e maduras, mas a gente acaba não tendo tantas crianças, por exemplo, que estão interessadas no folclore, porque hoje em dia, muitas vezes, as crianças já estão mais nessa coisa da tecnologia, aqui na escola a gente até tem 3 meninas, mas é bem isso, a gente vai tentando mostrar o quanto é importante manter a cultura viva e não se perder e não se extinguir essas pesquisas, essas danças pela modernidade, simplesmente. Eu acredito que as danças elas podem evoluir e se ressignificar ao longo do tempo, talvez até pelo contexto que a gente vive, mas é muito importante que elas permaneçam existindo, né, enquanto cultura do povo, assim. Então, esses festivais, eles aportam muito essa identidade, tanto da cultura local, quanto
né, da cultura dos outros povos que a gente vê. Então, quando a gente participa de festivais internacionais, ou, por exemplo, eu já tive a oportunidade de viajar para outros países e participar de eventos de dança, a gente sente o orgulho de ser daquele país, o orgulho de tu representar, de tu saber que aquela dança é uma parte da essência da nossa nação, do nosso país, né? Que não é só a bandeira quando tem futebol, né? Que o nosso país não é só futebol, o nosso país não é só esporte ou só samba, existem muitas danças, as danças folclóricas do Brasil são extremamente lindas e diversas. E eu acredito que é muito importante a gente conseguir manter essa chama viva em todas as gerações, assim, né? Então, eu acho que a dança tem esse papel bem importante da gente poder levar através do corpo e da música também, né? A nossa cultura. Desde o 7-1 eu já abandonei esse conceito já há muito tempo. Mas a grande população ainda pensa que o Brasil é só futebol, né? É verdade. E samba, e tu falaste bem, aqui colocamos justamente o destaque da dança, que envolve a vestimenta, que envolve a musicalidade, né, que envolve até mesmo nesse processo de liquefação, saber ter uma curadoria. Eu acho que é importante falar sobre isso, tu tem toda a capacidade para isso, o que é conservável, necessário como cultura, e o que é também o processo de transição cultural também, né? Sim, eu acredito que sempre nessa questão de geração em geração, os jovens vão sempre querer manter, mas mudar um pouquinho ou agregar um pouco da sua história, do seu movimento dentro dessa questão do folclore do tradicional. E tá tudo bem, eu só acho que a gente tem que sempre cuidar para não descaracterizar ou simplesmente apagar as culturas, porque vem coisas, né, do exterior ou coisas novas, ou aquilo que é trend hoje em dia, né, o que tem que ser, ou a maneira que tem que ser, e apagar o folclore. Muitas vezes, a gente que é bailarina e professora e pesquisadora de folclore, a gente sente um pouco isso na pele, né, de que como se essa dança não fosse tão importante quanto um balé, quanto outras danças acadêmicas também, né. Então, eu acredito que como tu disse, a gente tem todo um movimento de pesquisa de música, de saber se aquela música faz parte daquela dança, daquele contexto cultural, daquela comunidade, se os trajes típicos estão de acordo, o que é possível adaptar, se for necessário fazer uma modernidade, né? Que tipo de movimentação e que tipo de trejeito corporal vai ter, dependendo da região de onde a dança vem. Por exemplo, as danças gaúchas aqui, né, que são de CTG ou até mesmo da nossa tradição, são danças que têm uma altivez, que têm uma movimentação e uma maneira de se portar diferente, por exemplo, das danças do norte, do nordeste, que já são outros tipos de vestimenta, que realmente tem um molejo diferente, uma soltura de quadril que aqui muitas vezes não tem, e a gente, enquanto bailarina, enquanto pesquisadora e até mesmo coreografando essas danças, a gente vai tentando achar essas nuances para que a gente chegue o mais próximo do que o folclore é feito, de como a cultura popular realmente é feita dentro do Brasil, né? Então, para não se perder. Eu vou te fazer, eu já deixei na tela aqui a pergunta, né, que está já no Instagram explicando por que o mosaico, mas antes disso, só para não perder, até mesmo o clima afeta no ritmo, na musicalidade. Existem histórias interessantes, sociológicas, a própria política, como tu disseste mesmo, a questão da paz. Antes da Revolução Russa, né, quando as pessoas já não tinham mais gás, já não tinham, e queimavam os móveis e já não tinham mais comida, dançavam para se aquecer, né? E aí foi se criando, né, essa tradição, muitas vezes, né, como forma de sobrevivência até, né? Muitas vezes pensa que a arte é apenas uma expressão da diversão, mas não é, ela vai além disso, né? Por que mosaico, Juliana? Então, a gente entende que a cultura ela é muito diversa, né? E que essa questão assim da gente olhar o mosaico, quando a gente olha de longe, é uma imagem, uma figura que tu olha e tu vê aquele desenho. E quando tu começa a aproximar e chegar bem pertinho do mosaico montado, tu vai vendo que são muitas pecinhas que fazem aquele desenho acontecer. Muitas cores, muitos traços. Então, a ideia do nosso nome, da nossa companhia, é justamente isso. Como a nossa cultura é tão diversa aqui no Brasil,
E são muitas pecinhas que fazem parte dessa cultura, são muitas nuances que fazem parte dessa cultura. A gente acabou escolhendo esse nome para representar isso, né? Que olhando de fora somos Brasil, mas olhando de dentro somos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, né, Pará, enfim, todo um movimento que existem das danças e das suas diversas nuances aqui. Então, não tinha como ser diferente a gente pensar um nome para essa diversidade enorme do que é Brasil, a não ser um mosaico cultural, assim, que realmente, olhando de longe é uma coisa só, mas olhando bem de pertinho, a gente vai vendo que são muitas peças que se ligam para tornar o que é o mosaico, né? E é interessante que ele está em movimento, né? Nada está estático, né? Sim. Aparentemente, né? Achamos que está, mas não está, né? Sim, sempre, né? É verdade. Então, sobre o espetáculo, sobre o evento, conta um pouco como estão os preparativos, como será, enfim. Então, a gente foi então convidada para participar de 2 festivais no Marrocos, que eles vão acontecer um na sequência do outro, em 2 cidades, em Larache e Tanger, que são cidades no litoral do Marrocos. Para quem não sabe onde fica o Marrocos, que às vezes as pessoas também não têm muita noção, fica na África, no norte da África, né? Vindo daqui do Brasil para lá, é um dos primeiros países do norte da África, que pega o Mediterrâneo e o Atlântico. E aí, então, essas cidades que a gente vai ir, são cidades que uma vai estar no Atlântico e uma vai estar no Mediterrâneo. Então, a gente vai fazer essas danças mais no norte do país. E são festivais muito importantes, porque justamente reúnem pessoas e grupos de muitos países, né? Então, a gente, além das danças, eles propõem interação social, troca de conhecimento, de fazer algumas atividades de aprender as danças uns dos outros, de aprender a culinária local, de conhecer as vestimentas. Então, vai ter, além das apresentações de palco, nós vamos ter desfiles e participar do evento assim. Além, claro, provavelmente a gente vai conhecer as cidades e os pontos históricos e turísticos, claro, porque é um país muito antigo, né? Mais antigo até que o nosso. Sim. E aí a gente está levando, como somos uma companhia 100% feminina, nós somos 10 bailarinas e mais 2 pessoas da equipe de apoio que vai estar com a gente. Então, somos 12 integrantes que estamos indo. Nosso espetáculo é um espetáculo de 20 minutos, onde a gente vai levar uma chacareira, um carimbó, um samba de roda e um forró misturado com um pouquinho de cultura cigana também, que representa aqui o Brasil. E aí são danças que a gente fez as pesquisas para levar e mostrar essa diversidade. Então, a gente tem a possibilidade de apresentar o espetáculo como um todo, os 20 minutos, ou, se for preciso, a gente vai ir jogando, apresenta uma, apresenta outra, apresenta blocos, assim, né? E a inspiração foi justamente isso, da gente conseguir levar a força da mulher brasileira, a representatividade da mulher brasileira através das danças. Então, vai ser, né, o que mais ou menos nos conecta são as saias, os movimentos que vêm dessa sutileza das danças, da parte feminina das danças, principalmente. Que legal, deixa eu fazer o registro aqui, né, do pessoal. A Terezinha está citando que também dança, né, e dança muito bem, tenho certeza, né, fez a nossa ponte aqui, jornalista, revisora do meu livro Poder Transformador. Legal, muito obrigado, bom dia, né, a Rosângela que está na linha conosco também, trabalho sério, eu ainda falo linha, sou do tempo do rádio, ainda é linha, né, até porque nós estamos no rádio também, não é? Trabalho sério de estudo das danças populares e folclórica brasileira, folclóricas, né? Muito legal, né? Aqui também, né? A Tânia Ferreira, maravilhosa. Muito obrigado, meninas, por estarem presentes também. A nossa pós-audiência, que estará escutando o programa ao longo também do streaming, hoje tudo fica rastreado. É interessante também, tenho certeza que a curadoria para esse momento, né? Deve ter sido realmente desafiadora. E também a questão de sustentabilidade, como é que funciona, como é que vocês vão com recursos próprios, tem patrocinadores, alguma coisa, pode falar, se precisar, não tem problema nenhum para a gente concluir, e depois tu conta a volta, é claro, Juliana. Claro, depois a gente combina de se encontrar de novo. Mas, enfim, o festival, ele aporta a parte lá local de transporte, alimentação e um percentual da hospedagem, e nós
enquanto o grupo a gente tem o custo de deslocamento, né, internacional e também uma parte da hospedagem. Então, inicialmente nós fizemos uma rifa para conseguir angariar fundos para fazer esse movimento e diminuir um pouco dos custos do grupo. E temos algumas empresas que nos apoiaram com um pouco de dinheiro para que a gente possa fazer esse movimento, mas se na audiência tiverem outras empresas ou até mesmo pessoas físicas que gostaram da ideia, do projeto e quiserem apoiar a gente também está aberta e está aceitando essa ajuda, porque realmente cada bailarina está tendo que pagar o seu custo, assim, do deslocamento, que é um custo que não é muito barato das viagens internacionais, né? Então, o grupo, como é um grupo independente, nós não temos nenhum tipo de projeto, apoio de governo, assim, até tentamos, mas infelizmente, às vezes, a burocracia é muito grande para a gente conseguir apoio. Então, a gente está tentando por pequenas empresas ou pessoas físicas que gostem do projeto e que queiram nos apoiar nesse sentido, né? Então, nós tivemos essa rifa solidária, que a gente conseguiu também vender vários números e fazer com que as nossas amizades e círculos conseguissem nos ajudar, mas a gente ainda está precisando de um pouco mais de ajuda. Se alguém quiser nos apoiar, estamos abertos para isso. Perfeito. Vai no Instagram, né? Dá o Instagram aí para o pessoal te achar, então, que daí pode ser útil. Mosaico, Companhia de Danças Folclóricas. Ou Ju, Lorenzoni, que também é o meu perfil ali. Tanto num quanto no outro a gente pode conversar. Parabéns. É o Brasil, né? Que não é só futebol, mas também é arte. A gente sabe que a arte ela é mais desafiadora até do que o dia a dia da rotina de trabalho de muita gente que merece o seu descanso, o seu esforço recompensado, e a arte é um trabalho importantíssimo de preservação da história, das sociedades, de integração, de manutenção de cultura, enfim, tudo isso que nós falamos, que tu contextualizaste também, e todo esse tempo de trabalho, né, vai ficar registrado, e fica aqui o convite também para quando voltares contar como é que foi, mostrar as fotos, enfim, não é? E as experiências. Vamos combinar na volta, com certeza a gente combina de novo para contar também como é que foi. Obrigado, parabéns, bom dia. Obrigado, bom dia. Legal, né? Estamos apresentando Teoria de Tudo, manhã de segunda-feira, falamos de cultura, falamos de arte, que nos mantém livres até pela questão orgânica das tristezas do mundo, da depressão, até cura a arte, se soubermos como, né, ter curadorias importantes, selecionadas, de pessoas que fazem o bem através da sua arte. Muito obrigado a você que está conosco. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo, manhã de segunda-feira, 10 horas 27 minutos, 13 de outubro de 2025. Estamos também pela Rádio Sabe Caxias. E vamos ao esporte. O esporte, não é? Eu vou botar na tela aqui. É o Por Dentro da Bola, que fala sobre a dupla Caju, que não está nada bem, não. Vamos lá. Por Dentro da Bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola, ou Não Sabemos Nada da Bola, ou Que Bola, né? Pode fazer a metáfora que você quiser aí, porque tá pequena a nossa bola aqui em Caxias do Sul. Não estamos com a bola toda, né? Não estamos bons para o futebol. Infelizmente, né? O Caxias deu no que deu. E, como dizia, né? A velha zebrinha, deu zebra, né? O que deu a gente não sabe. O Juventude está aí nessa nhaca, né? Que será que sai do lamaçal? Será que vai ficar na Série A? Será que não vai? Enfim... Cada um com os seus problemas, cada um com as suas opiniões. Sabe-se que a vida continua, é claro, é só futebol. E o futebol é a paixão de muita gente segue torcendo para o seu clube, não importa onde ele esteja, né? Ontem, no domingo, a Paixão Grená foi, né, a presença de alguns torcedores aí que estiveram fazendo cálculos matemáticos e rezando, ou foram apenas, né, pelo time, pela insígnia. No Juventude é a mesma coisa, né? Vão-se as figuras, fica o clube.
Mas a coisa não tá fácil não, e para isso eu já vou chamar o Joselito Santos para falar sobre isso. Alô, alô, Joselito, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Eu gosto que tu lembra sempre do institucional, que eu já quase não lembro essas alturas do domingo, né? Um bom lugar para ler um livro. Hoje foi um domingo, né? Do dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, né? Para botar o trabalho intelectual em dia e ficar em casa pensando na vida e na semana que começa daqui a pouco, né? Para muitos já começou, pode ser segunda. Você pode estar nos ouvindo no Teoria de Tudo ou na rádio a qualquer momento. Vamos começar pelo Caxias, que jogou mais cedo no Centenário. Isso. Em loco, estivemos lá. A minha análise antecipada é de que foram os 15 minutos mais vigorosos que o Caxias teve no segundo turno, quando conseguiu algum suspiro. Alguma coisa aconteceu, Joselito. E como profeta, né, eu quero ser teu amigo, porque tu dizia, olha que não vai dar certo, né, essa história de abandonar o campeonato, classificação antecipada. Mas será que foi isso mesmo? A gente não tem nada mais a dizer, que não seja lícito, evidentemente. Claro. Mas faltou acertar algum detalhe aí. O que aconteceu com o Caxias, Joselito? A gente não sabe especificamente o que acontece nos bastidores, né, do Caxias, principalmente no vestiário, mas tá muito estranho tudo que aconteceu. 9 jogos, onde o Caxias não conseguiu uma vitória sequer, o único time dentro do quadrangular final que não venceu, e não é só no grupo do Caxias, foi o único time que não venceu no quadrangular final, ou seja, o Caxias foi de primeiro colocado a último colocado, vamos dizer assim, do primeiro ao 8º dentro do quadrangular final, porque ele foi a pior equipe dentro do quadrangular final. O Brusque tinha ido muito mal no primeiro turno, no grupo que a Ponte Preta subiu e também o Náutico, mas o Brusque acabou se recuperando, estava que nem o Caxias, com muitas chances de subir, mas o Brusque tinha vencido pelo menos uma partida, e o Caxias não venceu nenhuma partida. O Caxias teve 4 pontos no campeonato, 4 empates, o Caxias 4 empates e 2 derrotas. É uma campanha realmente muito preocupante. Em relação à partida deste sábado, diante do Floresta, eu tinha certeza que ia ser um jogo extremamente difícil. A minha expectativa era saber se o Floresta iria vir para tentar jogar, porque também o empate não era algo tão interessante assim para o Floresta, ou se ia ser mesmo aquele Floresta que a gente já viu o campeonato inteiro, um Floresta muito... A melhor defesa do campeonato é a do Floresta, né? Principalmente no quadrangular final, pouquíssimos gols tomou. O que não e o Caxias nada. no primeiro... Não tomou gol nenhum, sim, mas sim. não fez, não se classificou, né? Exatamente. Mas eu quero dizer que ela é uma defesa sólida, né? Pelo menos dentro do campeonato ela foi uma defesa sólida, mas em termos práticos, obviamente, não interessou em absolutamente nada, pois quem subiu foi o Londrina e São Bernardo, é isso que importa. Então as campanhas boas é de quem sobe, né? Então não importa. O retranqueiro não classifica já, isso é fácil de ver. Não adianta. Não adianta. E infelizmente tem um dado aqui que ele pode doer bastante para o torcedor granal, mas ele tem que ser falado, vamos dizer assim. Se esperava muito que os 4 primeiros do campeonato subiriam, que seria o Caxias, a Ponte Preta, o Náutico e o Londrina. Esses foram os 4 primeiros da primeira fase. Qual foi o único time que não subiu desses 4? O Caxias. E aí eu vou ficar aqui jogando, né, como detetive. Eu faço o meu ofício todo dia. Aí tudo bem, eu gravei uns 10 programas antecipados, eu tive uma folga de umas 2 semanas, eu relaxei. Quando eu voltei, eu esqueci como dar bom dia, como dar boa tarde, como ligar o computador. Ou seja, eu esqueci depois de ter me classificado com louvores, num período pequeno, mesmo que com poucas mudanças, o fundamento técnico. Eu esqueci como se cruza uma bola, eu esqueci como joga o meu colega que jogou comigo todo o primeiro turno.
Assim, foi realmente, sabe, do nada que isso aconteceu, né? Não pode um time simplesmente ter deixado o futebol na gaveta, a não ser que algo, né? Alguma maçã podre dentro do grupo tenha liderado uma questão financeira que não acertou o bicho, pô. Porque não pode, não faz sentido nenhum. O Caxias mostrou, o Caxias encantou, o Caxias deu a esperança de que seria o melhor e seria até cogitado como possível campeão e poderia não ter se classificado, não era essa a questão. Mas fazer fiasco e ficar em último, né? Dependendo do resultado. E a torcida estava fazendo cálculos ontem. Um amigo, né, que estava junto comigo no camarote aqui da Unicesumar, dizendo que a vaia não era justa para com o time. Porque ele é talvez um otimista. Eu já sou um pouco mais crítico. Eu acho que uma operação tartaruga que nunca vai ser provada aconteceu aí. Não pode ser. Não pode ser, Joselito. Eu vou te falar as palavras que eu disse na jornada esportiva. Eu falei antes da partida, nós fizemos um pré-jogo muito legal. O Jonas Marrone estava como nosso repórter no campo. O Ivan Sgaraboto também estava ali bem próximo do torcedor. Então fizemos um pré-jogo, muito legal. E eu falei no pré-jogo, antes da partida, eu disse, olha, eu vou dar uma trégua pro Caxias por enquanto. Porque eu fui muito crítico, e eles sabem, tu sabe aqui, né, Miguel? Eu sempre fui muito crítico ao Caxias. Crítico quando eu acho que tem que ser crítico, não é que eu sou crítico ao Caxias. Eu acho que quando o Caxias não estava me demonstrando confiança, e isso foi principalmente o jogo de tombos, onde o Caxias foi com o seu time reserva, na minha opinião, já desmobilizou totalmente o elenco através disso, porque tu coloca, tu trocar uma peça, duas, sabe, alguma coisinha, tá, até vai. Agora tu simplesmente jogadores titulares nem viajar, todos os reservas jogarem, mas era a oportunidade deles. Cara, tu tá no meio de um campeonato. Tu não tá num campeonato brasileiro de Série A, que tu tem 38 rodadas, que tu pode, sim, daqui a pouco de vislumbrar. Não, tu tá numa Série C de Campeonato Brasileiro. Tu tem que jogar sério todos os jogos, não importa o que possa acontecer. E outro detalhe importantíssimo, o Caxias joga uma vez por semana, Miguel. Uma vez por semana. Então isso para mim, eu não consigo conceber essa situação. Esse gerenciamento de grupo do Júnior Rocha foi muito mal gerido, né? Até teve uma brincadeira que esse gerenciamento foi mal gerido, teve um problema digestivo no pessoal, porque não foi gerido, de certa forma. Porque ele sempre dizia assim, o jogador não... foi digerido, exatamente. Causou uma indigestão. Então, quando se tem um insucesso, não é só uma situação que acontece, não é apenas uma situação, é um conjunto de situações. Claro. É um conjunto de situações, né, que acaba acontecendo. No caso, insistentes. Exato. Porque, por exemplo, já não ganhar mais nada depois da classificação já foi ali, quer dizer, já jogou a toalha ali. Não ganhou uma, não ganhou duas, não ganhou três. Não dá para culpar somente o Júnior Rocha, né? Aconteceu um fato ontem, aliás, que se o Caxias estivesse já pronto para a Série B, né, seria uma corda bamba. Por exemplo, foram ali 3.900, eu acho, torcedores fiéis, só os fiéis, muita gente que é fiel. 4.000 deu o público total. Pois é. 4.100. Por aí. Então, ou seja, público pequeno, né? Mas o jogo já estava começando e tinha uma fila de pessoas tentando entrar ainda, pessoas que estavam lá para apoiar o clube. Uma vergonha. Sim. Entendeu? Uma vergonha, uma falta de respeito com o torcedor. Entende? Muita Pessoas gente. Que chegaram ali sabendo que a chance era pequena, que o Caxias, além de não ganhar, ainda dependia do resultado de compadre lá. Perderam 10 minutos da partida, não importa se o ingresso fosse barato, se fosse de graça. Isso de tipo de coisa para um time que quer ser profissional, que quer almejar um futuro no campeonato de futebol brasileiro, não pode acontecer. Isso aí é time amador, pelo amor de Deus. Eu ainda vou completar em relação a essa situação. Se, por exemplo, o estádio tivesse, sei lá, 25 mil pessoas, tivesse completamente lotado, ok, beleza, pode acontecer, é um jogo de acesso. Até foi uma situação que eu acabei comentando, né? O jogo
vamos dizer assim, que poderia ser considerado o jogo do acesso, foi contra o Londrina. Ali realmente parecia o jogo do acesso. Toda aquela atmosfera que teve do torcedor para fazer toda aquela recepção dos jogadores, a entrada em campo, o estádio. Eu respeito os números oficiais, mas visualmente não tinha os números oficiais. E aí é uma crítica, eu faço uma crítica, se eu tiver que falar diretamente com a direção, eu falo, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de absolutamente ninguém. Eu falaria na frente do presidente do Caxias, na frente do José Caetano Sete, quem for do Caxias. O Caxias está desvalorizando o seu produto, colocando um público menor do que todos estão vendo dentro do estádio. Dentro do estádio Centenário contra o Londrina não tinha menos de 10 mil pessoas. Menos de 10 mil não tinha. E o público oficial foi 7. Então esses mais de 3 mil, tu não está valorizando por quê? Então esses caras que estão indo lá, eles não são contabilizados, eles não estão sendo valorizados? O porquê disso? A gente sabe, tem todas as questões dos impostos, isso e aquilo. Mas para mim é desvalorização do teu produto. Qual que é o maior produto do futebol? Qual que é o maior produto de um clube? É a sua torcida. E o Caxias está desvalorizando a sua torcida. É um perigo, né? É um perigo que isso seja uma coisa meio publicizada, né? Se tem a questão dos impostos e está subfaturando aí o número de torcedores, né? Tá faltando transparência, né? E aí não vai enfim, mesmo, né? Porque pois então... outra coisa, é dinheiro que cai nos cofres do clube, né? Você não está contabilizado, e aí como é que faz? A gente não tem nem como provar isso, né? Isso aí são estimativas, né? Não, são fatos, não é nem questão de provas, é uma questão de fatos. Quando tu vê visualmente, pode perguntar para quem tivesse. Visualmente não tinha 7 mil pessoas contra o Londrina, tinha muito mais. E ontem até, vamos dizer que eu até posso acreditar que tinha em torno disso, 3, 4 mil, não tinha mais do que isso. Mas, e eu te digo até que foi um público que eu imaginava, não imaginava maior do que isso, porque é o que a gente chama o público fiel. Surpreendente. É o público fiel. O público fiel. Sim, eu concordo. Isso mostra que o torcedor tá ali com o time, né? Aplaudiram, vibraram com o gol do clube, vibraram com o gol do Londrina. Com o gol do Londrina. O gol do Londrina, eu te diria que foi mais vibrado do que o gol do Caxias. Com certeza. Muito mais vibrado. Porque... A hora que o Londrina empatou, eu, se eu fosse o presidente do Caxias, já ligava pro presidente do Londrina, 1 milhão aí para fazer mais um. E o Caxias... Não sei se adiantar. Não sei se adiantar. Pois é, mas o Caxias deixou empatar, né? O Caxias deixou empatar, né? Não pagasse antes, pagasse só depois, né? Entendeu? Porque não pense que isso não rola, né? Não vem me contar que o futebol é inocente. Um amigo meu chegou a dizer, já que estão fazendo jogo até de porque a mala branca... Floresta. A mala branca, como a gente diz, eu não vejo nenhuma ilicitude. A mala branca, tu tá incentivando alguém a vencer. Agora, a mala preta, sim, a mala preta ela pode ser de uma questão ilícita, porque aí tu tá... A mala preta é pra tu perder. A mala branca é pra tu ganhar. É só um incentivo, é uma diferença. Um é para perder, o outro é para ganhar. Eu acho que tudo é filosófico na vida, né? O cara tá lá para jogar, é para ganhar, né? Perde por circunstância, né? E aí é que nós estamos vivendo. Mas aí tudo a gente tá falando porque o Caxias foi incompetente. Simples assim. Exatamente. O Caxias chegou na última rodada dependendo de outros, sendo que ele se colocou nessa situação. Então, vamos dizer assim, os jogadores, a direção, o próprio treinador não poderia nem reclamar se tinha pouca gente no estádio, e não tinha pouca gente porque era um jogo de acesso. Um jogo de acesso, ele merecia, obviamente, o estádio completamente lotado. Mas o Caxias fez por merecer isso? Mas o Caxias fez por merecer. Por exemplo, assim, se o Caxias tivesse empatado com o São Bernardo, eu tenho certeza que o estádio ia estar lotado, Miguel. Porque aí o Caxias dependeria de si. Aí, ok. Mas o problema é que o Caxias não dependia só de si, né? Claro, e depois era um jogo de confronto direto, né? Os dois estavam lá para, enfim, jogo de compadre. Vou botar aqui a entrevista do Júnior Rocha pra gente ver o que tá rolando. Bom dia. Amanhã certamente vai ser um dos jogos mais importantes do Caxias nos últimos anos. Antes ainda, não. Último ano que errado. jogou. Esse é o do pré-jogo. Deixa eu achar aqui. Fala aí que eu preciso tirar um pigarro da garganta aqui. Eu vou achar. Tranquilo. Que eu tinha colocado a certa aqui, mas está errado.
Tranquilo. Acho que nem tem entrevista, deixa eu ver. A entrevista coletiva tem. É 6 minutos, eu acabei de olhar aqui. Um dia. Ela é bem rápida. 6 minutos, né? 6 minutos. Bem rapidinho. Acho que é essa aqui. 6 minutos é bastante. É porque não tinha muito o que falar, né? Ele já se despediu do clube, né? Não falou oficialmente. Ele disse que agora, a partir de segunda-feira, que ele vai conversar com a direção do Caxias. Mas não disse nem que quer ficar e nem que vai sair. Não falou absolutamente nada. Mas acho que deixou em aberto. Eu acho que ninguém vai querer que ele fique. Nas entrelinhas, acho que ele não fica. Mas não tenho nenhuma informação. Como figura pública, se comportou bem, nunca brigou. Sim. Tudo certo, né? Agora não entregou o que prometeu, né? Também tem isso. Né? Não sei se, não entregou o que foi contratado a fazer, não prometeu nada, na verdade, né? Ele não prometeu, ele sempre disse, eu não prometo nada. Mas é que ele criou uma expectativa tão grande que todos já imaginavam Caxias na Série B, e daqui a pouco esse foi o erro, né? Pois é. Mas não é. Se arrepende de alguma coisa, professor? Desse quadrangular do Caxias, a gente viu uma primeira fase muito boa, fora da curva do Caxias, mas o quadrangular, hoje a gente viu uma entrega muito maior também, né? Um futebol um pouco melhor do que o Caxias fez nos outros 5 jogos atrás. O que faltou e se tem algum arrependimento? Arrependimento nenhum. Nenhum. O que eu acho que faltou foi a bola realmente entrar, né? A gente ser feliz nas nossas finalizações. É mais fácil falar o que não faltou, né? Que foi entrega, foi organização. A gente conseguiu criar uma expectativa aqui que no início do campeonato não existia. Principalmente os atletas, né? Todos muito desacreditados e conseguimos chegar nessa última rodada vivos, né? Com chances reais de acesso, mesmo dependendo de outros. É o futebol. Bom, Júnior, você... É difícil, né? Falar para o torcedor, depois de toda a temporada que foi da Série C do Caxias, mas o que você falaria para o torcedor que ainda veio, acreditou, até fez o lema 1% de chance, 99% de fé. O que falar para esse torcedor após essa situação do Caxias não subir? Não, só agradecer ao torcedor, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei que com a torcida, né, teria mais possibilidade, teria maior possibilidade, e é verdade. Muitos dos jogos que nós fizemos aqui, o torcedor nos apoiou início, meio e fim. Então, agradecer de coração, né, os que acreditaram até o fim, que vieram hoje ao estádio nos prestigiar. Tivemos um sucesso, infelizmente, e como eu falei na última entrevista aqui, aí tem todo o direito de vaiar, né? Mas antes disso, com a nossa exibição hoje, a nossa performance, o torcedor nos apoiou. E agradecer demais, né, por acreditar, né? Porque no início estava todos não acreditando. E aí as coisas foram evoluindo, a campanha foi indo bem, os atletas foram mostrando o seu potencial e a gente criou essa expectativa enorme aí, inclusive nós, né? Muita expectativa de acesso. Infelizmente não fomos nós premiados esse ano, mas com certeza o patrimônio maior do clube, torcida, o clube vai continuar a sua vida, vai continuar tentando se estruturar cada vez mais, para a hora que tiver mais uma oportunidade de acesso, estar mais pronto, né? Eu vou pausar aqui um pouquinho, eu discordo que só faltou a bola entrar. O Caxias não jogou para isso ontem, jogou um pouquinho melhor do que os outros jogos, né? Teve uma bola no poste depois que já deixou empatar, o Floresta não correu muito para fazer o gol de empate. O que acontece, né? Eu não analisei a partida ainda, a gente falou muito da campanha e tudo que aconteceu. Na partida em si, o Caxias começou muito diferente das outras partidas, começou me lembrando muito o time da primeira fase, um time intenso, um time que pressionava a saída de bola do Floresta, e o Floresta começou a se sentir muito incomodado nos primeiros minutos. E o Floresta não fez Tanto mais que o gol... porque foi ruim também, né? Desculpe. Isso a gente vai comentar depois no segundo tempo. Eu tô começando no primeiro tempo para fazer uma análise mesmo desde o início. No primeiro tempo, o Caxias... Eu gostei do Caxias no primeiro tempo. Se o Caxias tivesse mantido a mesma intensidade e principalmente até a efetividade daqui a pouco do primeiro tempo, o C não existe, mas o Caxias poderia sim ter saído com um resultado positivo. Não teria subido de qualquer forma, porque o Londrina também não fez a sua parte.
que não era obrigação do Londrina. Londrina já estava praticamente na Série B, o São Bernardo também, mas o Caxias dependia desse resultado positivo do Londrina. O Caxias vencendo por 2-0, o Londrina vencendo por 1 gol de diferença, o Caxias estaria na Série B. Mas o Caxias também não fez a sua parte, o Londrina e o São Bernardo largaram o jogo, né? Tanto é que terminou o jogo aqui em Caxias do Sul, lá em Londrina o árbitro olhou para os dois assim, e começaram a se abraçar, o árbitro disse, bom, então vou terminar, porque não tem mais o que fazer aqui. Sim. Primeiro tempo, então, sim. Primeiro tempo eu gostei do Caxias. Acho que o Caxias foi um time intenso. Mais uma vez pelo lado direito. Até o Roney acabou tendo umas ultrapassagens legais. Gostei do Ian Rolim, participou bastante. Ele buscava a bola. Ele fazia mais ou menos o que o Tomás Bastos faz. Infelizmente o Mantua é um jogador que tecnicamente ele é muito bom, mas o Mantua tu não consegue contar com ele, né? O Mantua acabou se lesionando no aquecimento, ele estava escalado oficialmente, recebemos no grupo da imprensa ali, pouco antes de começar o jogo, segundos antes de começar o jogo, que o Mantua não ia poder jogar, o Tauan teria que entrar no seu lugar, porque ele acabou se lesionando, sentindo a coxa, algo assim, um desconforto antes do jogo. Então é um atleta que é muito bom tecnicamente, mas tu não consegue contar com ele. Aí do lado direito tem o Calisson, que é um jogador... Tá falando do Neymar? Desculpa, me perdi aqui. Um jogador que se lesiona bastante. O Calisson pelo lado direito me parece ser um jogador mais lúcido do ataque. O Giovanni Gomes, até foi perguntado pelo Matheus Maciel da Rádio Caxias o porquê que o Júnior Rocha não coloca o Giovanni Gomes, e ele se sentiu muito incomodado com a pergunta, então tem alguma coisa aí, como se diz, tem gato nessa tuba, porque o Giovanni Gomes veio como 3º maior artilheiro do Brasil. O Giovanni Gomes não veio para ser um qualquer, ele veio sim com o status de ser o 3º maior artilheiro do Brasil. E o Júnior Rocha insistia com o Helder, que fazia péssimas partidas, e ainda perdeu um gol que sim também poderia ter colocado o Caxias em outra situação, que foi o gol ali contra a equipe, salvo engano, do São Bernardo, se não me engano, ele perdeu um gol na pequena área e o Caxias poderia ter vencido aquela partida, né, contra a equipe do Tigre do ABC. Então, primeiro tempo, como eu disse, eu gostei do Caxias por conta disso. E aí veio o segundo tempo, aí já foi um outro jogo, até começou intenso, bem legal. Só que as trocas, mais uma vez, é aí que eu quero chegar. O Leston Júnior, o Ricardo Catalá e o Roger Silva, perdão, tá tentando me lembrar o nome do treinador do Londrina. O Roger Silva, o Ricardo Catalá e ontem o Leston Júnior acabaram dando um nó tático no Júnior Rocha. Todos eles vieram aqui a Caxias do Sul e o Júnior Rocha não conseguiu sair da armadilha desses treinadores que vieram aqui. Porque no segundo tempo... o Floresta, inclusive, né? No segundo tempo, o Floresta ele acabou trocando algumas peças e melhorou muito a equipe do Floresta. E o Caxias voltou a ser aquele time previsível. Infelizmente, aqui eu não vou colocar na conta de nenhum jogador, mas o Vini Guedes também é um jogador que pode sim ser responsabilizado em dados momentos, porque o Caxias acabou tomando um gol no VGD, no Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, por conta de um erro individual do Vini Guedes, onde o centroavante Quirino acabou abrindo o placar lá em Londrina, e ontem o gol de empate na origem foi erro do Vini Guedes. Então um jogador que me parece que ele não estava também na mesma sintonia, tanto é que ele não entrou como titular porque não vinha bem, aí ele teve que entrar porque o Roney saiu por conta de câimbras, e aí a equipe do Floresta no segundo tempo, aí que eu quero entrar e concordar contigo, o Floresta merecia até ter vencido a partida, claro, porque o Floresta perdeu o gol embaixo dos paus. Sim, o Thiago Coelho, o Thiago Coelho para mim foi a única peça, digamos assim, inclusive o torcedor no final do jogo, né, começou a gritar Thiago, porque se o Caxias também chegou até essa fase, Miguel, foi muito por conta do Thiago Coelho. Sim. Exatamente. Então, eu disse ontem, para a gente concluir aqui, né, dessa fase, porque nós poderemos usar horas, né, para poder falar também da outra questão que está também periclitante aqui, que é o Juventude. Poderia ser o resultado favorável ao Caxias, poderia... Agora, assim como tu disseste, alguns dos erros que poderiam ter sido evitados,
Há também, né, uma outra questão que eu quero pontuar desse período pequeno da entrevista coletiva que nós ouvimos. Arrependimento nenhum, eu acho que é um pouco de mágoa quando a pessoa diz, não, não me arrependo de nada. Né? Dificilmente alguém não se arrependa de nada. Né? Você não pode ter 100% de convicções, porque para não se arrepender de nada, você tinha que ter sido melhor do que o adversário, tinha que ter tido êxito. Eu me arrependo de muitas coisas que eu não fiz corretamente e que não deram certo, que eu vou ter que fazer. Né? Então, quer dizer, já que ele não se arrepende de nada, já que deu tudo certo para ele e que só faltou a bola entrar, né, eu acho que já não é uma opção para o Caxias para o ano que vem, porque se ele não se arrepende de nada, não entregou ao que precisava ser entregue. Como eu falei, não sei qual será o futuro do Caxias. O Caxias tem muito tempo agora para pensar no seu futuro, né? Pior, né? O Caxias vai começar os trabalhos, acredito que em dezembro, porque no começo de janeiro já inicia o gauchão, lá pelo dia 10, 11 de janeiro, salvo engano. Vai ter o congresso técnico, mas com a mudança da CBF para 2026, o gauchão ele vai começar mais cedo. Na verdade, o gauchão não vai mudar tanto, né? Mais para os outros estaduais, porque diminuiu de 16 datas para 11 datas. Mas o gauchão já teve 11 datas esse ano, então para o Campeonato Gaúcho não será tanta mudança assim. O que é bem mas... pouco, né? Oi? Muito pouca data, né? O Caxias não vai ter nenhum amistoso, sim. vai acontecer, vai liberar todo mundo agora? O que acontece, Ju? Não sei. Por enquanto não sabemos nada, porque tá muito quente, como diz as questões, né? Acredito que o Caxias agora vai dar um período de descanso para os atletas. Quem tem contrato ainda vai ficar por aí, mas quem não tem já vai ser liberado, principalmente os jogadores da Portuguesa, né? Vão retornar para o seu clube de origem. O Giovanni Gomes vai também sair e vai retornar para o seu clube de origem. Então, o restante provavelmente vai tirar uns dias de folga, vai se reapresentar e vão tirar férias. E aí depois, obviamente, a direção do Caxias vai pensar e ver o que vai ser feito. Até que o Júnior Rocha, ele mesmo falou na entrevista que a partir de segunda-feira, ou seja, amanhã, né, na segunda-feira, o Caxias e o Júnior Rocha vão conversar. Olha, posso estar muito enganado, mas eu acredito que é fim de ciclo para o treinador do Caxias. Eu acho que sim. Tomara que fique tudo bem nesse fim de ciclo, né? Na verdade, realmente, né, não tem como fazer um desfecho da lamentação. É difícil. E o ser humano lamenta mais fácil do que comemora, às vezes, eu acho, na minha opinião. Sim. O que acontece nesse sentido de observar a falta de completude da expectativa que foi criada é justamente isso. A gente aprende no comércio que você tem que dar um prazo mais longo para poder entregar antes. Né? Se você oferecer um produto, né? Se você der uma data de entrega e frustrar essa data, é pior do que você prolongar para depois a entrega de um produto e entregar antes. Né? Isso aí é anímico, é a consciência da pessoa. Bom, eu vou receber dia 15 tal produto, né? Beleza, me prometeram para o dia 20, me entregaram dia 15, beleza, tá tudo certo. Então ele prometeu, quando acabou, né, como liderança, que o Caxias se classificaria com a mesma facilidade, o que não aconteceu. O Caxias poderia ter se classificado com maior entrega. Então é essa disparidade que tirou a credibilidade do Júnior Rocha nesse momento. Pode ser que ele se recupere, todo mundo se recupera. Mas essa disparidade, que aí precisaria uma análise mais profunda, já aconteceu com outros clubes, né, que terminaram primeiro, não se classificaram, que a gente não sabe. Por isso que essa disparidade, esse Rubicão, né, o Rubicão, sabe que o Rio, né, o Rubicão, aquele que tu cruza, né, que só faltava cruzar o Rubicão para o César conquistar o Império Romano, né, ali na cruzada do Rubicão é que aconteceu alguma coisa ali. Peraí, não pode ser, entendeu? Não é. Aí vai lá o meu músico tocar guitarra sem corda, vai o baterista sem baqueta, os caras são estrela do rock, e chega na hora de fazer o que sempre fazem e não consegue entregar o básico, que era ter um time mais competitivo. O Caxias era, entendeu? Tinha insegurança, tinha ansiedade, tinha... Não.
Isso aí não foi só questão de técnica, né? Não teve nenhuma denúncia de jogador na noite, não foi isso. Foi a questão desse futebol brasileiro que é mercenário, né? Que só se joga por dinheiro, não se joga também por inteligência. Porque se eles fossem inteligentes, o grupo de atletas, tudo bem, não acertamos, eu tivesse uma liderança forte, olha, vocês podem se consagrar, né? É bom pro clube, talvez o clube não tenha. Então essa mesma questão que tu colocou antes ali, da falta de transparência nos ingressos, pode ter afetado. Porque assim, ó, se tem dinheiro em caixa e eu não vou receber, então eu não vou jogar. Porque não querem me dar. Onde é que tá o dinheiro? Então, quer dizer, ali faltou talvez uma transparência para dizer, olha, o clube não tem dinheiro, mas nós temos garra, vamos combinar que pro ano que vem que a gente vai fazer um acesso, que o ano que vem as coisas vão ficar boas para todo mundo. Será que isso foi dito com clareza? Ou se ficou na questão tosca, né, do diálogo, de dizer, vamos ganhar, que não sei o quê, ou foi feito igual o Campeonato Gaúcho, né, que quando a gente perdeu pro Inter, Caxias, né, quando o Caxias perdeu pro Inter, né, já abandonou o campeonato, né, não, já fizemos, sem jogar a segunda partida, já abandonou, perdeu aqui em Caxias, já abandonou o campeonato. Sim. Que futebol é esse, entendeu? Futebol para quem então jogar? As informações que eu recebi em relação ao prêmio é que o Caxias, sim, inclusive foi o conselho do Caxias acabou arrecadando esse valor e o prêmio da primeira fase, o prêmio da classificação, o Caxias pagou, tá, estaria tudo certo. Agora, em relação ao que tu quer dizer, daqui a pouco esse prêmio foi pago, mas foi o valor que foi acordado? Era o valor que os jogadores queriam de fato? Porque, Miguel, depois da classificação, e foi, e tudo isso aconteceu depois realmente desse pagamento do prêmio aí. Claro. Me parece que os jogadores não gostaram do prêmio que receberam. Mas é claro. E aqui eu tô conjecturando, eu não sei se realmente aconteceu isso, mas é muito estranho, depois de um pagamento, de um esforço do conselho, onde os jogadores simplesmente largaram o campeonato. Foi isso que aconteceu com o Caxias. O Caxias largou o campeonato. E aí eu concordo contigo e discordo em gênero, número, grau com o Júnior Rocha, dizendo que o Caxias nunca faltou entrega. Em alguns jogos faltou entrega, sim. Faltou entrega, faltou organização, faltou. O que sobrou... E aí eu até disse ontem na jornada, eu disse assim, o Caxias teve uma campanha de excelência até a sua classificação. Pós-classificação, o Caxias já começou a decair. Até tu me questionava aqui, eu já te dizia, olha, não sei, não tô gostando do que eu tô vendo. É verdade. Aquele jogo do Brusque me preocupou já naquele jogo do Brusque, porque tu tá com 2 jogadores a mais e tu não... Olha, empatar já seria ruim, mas tu perder um jogo com 2 jogadores a mais, para mim é o cúmulo da incompetência. Aí tu vai para Maringá, tu toma 3-0, não é perder, brigar, não, tu tomou 3-0 com caixa para mais. Aí tu vai para um quadrangular final, não, agora vai acontecer, agora é novo campeonato, tá tudo certo. Não, o Caxias só continuou o mesmo nível que estava os últimos 3 jogos e até pior. Porque no quadrangular me parece que o Caxias, e aí eu vou entrar até numa brincadeira, parece que desaprendeu a jogar. Porque o Caxias não jogou absolutamente nada nesse quadrangular. Não. Nada. Não. E eu digo mais, o Caxias realmente não mereceu a subida. Porque um time muitas vezes, não merece a subida, mas realmente o Caxias não mereceu a sua subida. O Caxias foi muito incompetente nesse quadrangular. Muito incompetente. E se isso aconteceu, que não foi culpa da direção, que foi transparente, que aí ele está lidando com um grupo que não apostou a credibilidade, o Júnior Rocha não pode falar isso, evidentemente. Ele depende do grupo, depende das pessoas, e também nós não estamos provando nada aqui. A gente só está... eu acabei falando. Eu falei que é uma conjectura, é um sentimento, eu não tenho informação nenhuma, eu não sei. É uma diferença muito gritante, né? Mas pelo menos o clube tem que saber quem é quem. E se tem muita gente, a direção de futebol tem que saber quem é quem para poder almejar o ano que vem algo, né? Porque não vai ser todo ano que vai ser, né? Para uma Série C se estruturar, tem que... Uma das questões é essa, né? Exato. Então, porque assim, como se diz, esse cavalo encilhado que o Caxias não pegou, olha, meus amigos, o Caxias vai ter que pelear muito no próximo ano. Era um ano, assim, propício para o Caxias subir. Sinceramente, um ano propício.
né? Mas fazer Caxias gestão de foi conhecimento. incompetente. Caxias foi incompetente. Para mim é simples assim. Quem me perguntar, o Caxias foi incompetente. Simples. Para mim é simples. Uma manchete que estava bem pública, né? Caxias amarga, né? Permanência na Série C. Veja bem, né? O que foi um sonho há 2 anos atrás, agora é um amargor, né? Então veja bem, né? Por causa... É isso aí. Enfim. Estamos apresentando aqui o quadro Por Dentro da Bola, em Sabe Caxias, também aqui no Rádio Sabe Caxias e por toda a plataforma. Vamos então virar a página aqui no meio do programa para falar do Juventude, né? Que dessa vez não vai ter como nem virar a tabela, porque eu acho que não vai cair nada, né? Se virar a tabela vai cair o balaio de gol negativo contrário, né? Eu acho que nunca na história do futebol brasileiro é basquete, né? Vamos botar o Juventude e jogar com o Caxias do Sul basquete lá. Porque, aliás, né, não se pode cuspir para cima. São 52 gols sofridos, Miguel. 52 gols sofridos. Não se cuspa para cima e não diga desta água não beberei. E não ache que o teu concorrente, adversário, ou co-irmão, ou quem tá lá na série 1000 é pior que tu, porque houve aí um papo que diz, Caxias tem que ficar aí na série C mesmo, não importa, né, que a Juventude aqui é da elite. E não é culpa da torcida, é culpa de um presidente que falou isso, de um clube que não tem né, capacidade dialógica, moral para falar isso, né, de um clube que está na 2ª divisão praticamente já, na metade do campeonato, né, deveria morder a língua para falar isso, né? Porque em termos de grana tá tudo certo, tá? Tô sabendo. Mostrei aí não faz muito, aí faz uns 15 dias com um dirigente do Juventude, do conselho, né? O Juventude tem um conselho que filtra toda a grana que entra, passa pelo conselho e libera quanto se vai gastar. Superavitário. Né? O time está superavitário. Né? Então, quer dizer, grana não é o problema do Juventude. O que é, então? Técnico. Técnico, principalmente. Problema técnico. Não do técnico, mas também o técnico agora não está conseguindo fazer essas peças jogarem, né? Mas nós vamos ver a entrevista coletiva e eu posso dar um spoiler aí da entrevista coletiva. O Thiago Carpini, ele subiu o tom, né, Miguel? Porque o Juventude perdeu, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, bem perdido, né? 4-1 com caixa para mais, ok, é o Palmeiras, é o líder do campeonato, é um dos melhores times do Brasil e da América Latina. Eu tô apostando que a final da Libertadores mais uma vez vai ser brasileira e será Palmeiras e Flamengo. E aí eu não vou dizer quem será o campeão, porque o Palmeiras é um dos times que não desiste e o Flamengo é o melhor time técnico do Brasil. Então, penso eu que será uma final muito legal. Mas tem os argentinos aí nesse meio, né? Então vamos com um pouquinho mais de calma. Mas eu ainda apostaria em Palmeiras e Flamengo. E foi esse time aí que o Juventude perdeu. Só que uma fala que o Thiago Carpini falou me chamou a atenção, de que os jogadores precisam ter um pouquinho mais de comprometimento. Então, sim, é verdade. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. E falar isso, eu acho que o treinador tem que ter coragem de falar isso. Vou perder o grupo. Já, bom, né? Isso eu acho... Bom, não quero... A gente ficou falando de Caxias até agora aqui. Né? Mas, enfim... Vamos lá, vamos ver o Thiago. Olha, boa noite. Na verdade, assim, acho que no jogo como esse, como foi o primeiro tempo nosso jogo passado contra o Fortaleza, não adianta a gente vir aqui e falar de estratégia, de escolhas, de peças individuais, quando o nosso comportamento é ruim. E acho que esse é o grande ponto, e é nisso que a gente tem pecado. Não interessa se é uma linha de 5, linha de 4, se são 3 volantes, 2 meias, 1 meia, 3 atacantes, 2 atacantes, a gente precisa ter uma postura melhor de um time que briga pela sobrevivência. E quando você briga pela sobrevivência, espera-se alguns atributos que nós não estamos encontrando. Tivemos até determinado ponto dessa retomada, desses 11 jogos que nós participamos aqui juntos, mas de uns jogos para cá, em alguns tempos oscilar, tudo bem, mas o jogo de hoje acho que foi bem fora do contexto em relação à nossa competitividade. Então, é difícil funcionar qualquer questão estratégica quando você não tem a energia necessária para jogar um jogo desse tamanho. Boa noite, Carpini. Lincoln Oliveira na rede oficial. Agora, faltando 11 jogos para encerrar o campeonato, o Juventude precisa de uma pontuação de 22 pontos para alcançar os 45 tão desejados, escapar 7 vitórias, 1 empate, 11 jogos, um cenário muito complicado. Que atributos desses que você acabou de citar
o Juventude precisa nesses 11 jogos que não apresentou nos últimos para conseguir se salvar nesse rebaixamento? Olha, não adianta a gente falar de 11 jogos e fazer contas tão largas assim num momento tão delicado, né? A gente também faz essas contas que você fez, mas o nosso momento é vencer o próximo jogo, é voltar a somar, e os atributos foi o que nós mesmos fizemos na minha estreia contra o Corinthians, jogo contra o Vasco, contra o Ceará fora de casa, contra o Vitória buscar um empate com 1 a menos, contra o Botafogo do Rio, ou seja, grandes jogos que nós fizemos, essa mesma equipe competindo melhor, tendo um pouco mais de iniciativa. Então acho que isso em algum momento ali essa questão da gente estar sempre também mudando pelas situações, são muitas lesões, dificuldade para escolher os 11, isso pode ter afetado um pouco essa questão coletiva. Então não adianta a gente fazer esse tipo de conta, mesmo porque 45 nos últimos 10 anos, com 43 livrou. Então 45 a gente talvez já encontraria essa conta para 20, mas se a gente ficar nisso a gente vai ficar maluco. Nós precisamos fazer o próximo jogo, precisamos voltar a competir, competindo dentro dos comportamentos que a gente se prepara para fazer na semana e não temos feito nos jogos, a gente volta a melhorar a nossa performance, volta a pontuar e a gente volta de novo para a competição. Cada vez fica mais difícil, isso é evidente, mas a gente sabe que é tudo muito em aberto. Esse mesmo momento do ano passado, eu vivi uma situação muito parecida, e são momentos de permanência que te consomem muito, né? É muito melhor você brigar na parte de cima da tabela por coisas grandes, por título, mas esse momento do ano passado eu estava no Vitória, e nesse mesmo Allianz Parque que nós fizemos um jogo, nós vencemos por 2-0, e foi uma virada de chave, e faltavam mais ou menos 11, 12 jogos, como faltam hoje, e nós praticamente não perdemos mais. Somamos, vencemos, empatamos. Então, eu acho que trazer à memória coisas que já aconteceram, os bons momentos que nós já vivemos nesses 11 jogos e encontrar um caminho. E os atletas, acho que a partir da conversa que nós tivemos hoje no vestiário, eu acho que eles precisam também assumir um pouco de responsabilidade. Eu acho que está muito pouco a entrega e a responsabilidade deles com eles mesmos. Carpini, boa noite. Adolfo Beneiros, TikTok Esportes. Carpini, minha pergunta vai sobre a campanha como visitante do Juventude. São 13 partidas, apenas uma vitória, 6 gols marcados com esse gol de hoje. São mais 6 jogos como visitante ainda no campeonato, inclusive o próximo contra o Fluminense. Dado esse retrospecto considerado ruim, como que o ataque pode se preparar para fazer mais gols, já que será necessário para uma possível permanência? Eu não posso falar desse retrospecto porque eu não aqui estava. Eu vou falar do meu retrospecto. Vitória em Salvador, um jogo fora, empate. Ceará fora de casa, vitória. Atlético Mineiro, jogo fora, empate. E a derrota hoje para o Palmeiras. Eu não posso falar do que passou porque essa herança não é minha. Eu assumi, mas não fui eu que participei. Então esse retrospecto não é meu. Daqui para frente tem coisas boas no retrospecto também fora de casa. Boa noite, Luciano também. Daqui menos de um mês, vocês vão enfrentar de novo o Palmeiras. O que você leva desse jogo para o próximo mês, por conta que, por mais que não é o mesmo time, né? Sim. Mas o que você leva? Olha, o que a gente leva do jogo, nem consigo te dar essa resposta pensando no próximo jogo do Palmeiras, tendo Fluminense meio de semana, depois Grêmio, Bragantino, enfim, outros tantos confrontos até chegar a esse jogo do Palmeiras. Mas a gente leva, com certeza, um aprendizado daquilo que nós não fizemos hoje. Nós nos preparamos para fazer uma semana boa, né? Acho que bem equilibrada, bem pensada, todo o suporte do clube, da diretoria, todas as informações da comissão, e agora precisa um pouco mais também do grupo. E eles precisam saber disso, e publicamente assumir essa responsabilidade, não é transferir, não, a responsabilidade é toda do comando, ela é minha e ela segue. É isso aí, né? Eu acho que tem que, sim, dividir a responsabilidade com o grupo, quando tu percebe que tu não tá tendo resultado e tu tem que falar publicamente, né? Não tem nada a perder, eu acho que tá sendo corajoso o Carpini ao assumir o Juventude, né? E ao voltar e a pegar essa bomba aí, mas diz que não tem ainda nada perdido. Tu acha, Joselito, que é difícil, é possível, enfim, tem chance, enquanto tiver a esperança matemática, tem chance, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu já venho falando isso há muito tempo, né? E o Thiago Carpini, ele sabe da missão dele, ele sabe, vamos dizer assim, o que ele assumiu. A missão do Thiago Carpini é muito árdua, a missão do Juventude é muito árdua, mas ela não é impossível. Então é aquela história, enquanto tiver bambu tem flecha,
tem esperança, né? Não tá morto em peleia. A gente vai falar aqui de várias frases, né? Puxa, então, todos os Galderes aí, enquanto tem bambu, tem flecha. Mais ou menos isso. Enquanto tiver bolso, tem butiá, vamos inventar uns aí. Mais ou menos isso. Mas é muito difícil até porque a tabela do Juventude, ela é uma tabela muito, assim, ingrata, né? No próximo jogo já vai pegar um time que tá voando, né? Depois da saída do Renato Portaluppi com o Zilbeldia, o Fluminense não perdeu mais, o Fluminense se encontrou novamente. Depois do Fluminense, deixa eu pegar aqui bem certinho, o super placar acabou de me complicar a vida, vamos de novo. Meu Deus, que dificuldade para mexer nesse site aqui. Não, tranquilo, acontece, nós estamos ao vivo aqui. Mas se não me engano é o Grêmio. Sim, se não me engano é o Grêmio. Quando tu achar, tu avisa. Porque... Não, é o Bragantino, perdão. Bragantino em casa antes. O próximo no dia adversário 20... do Juventude é o Bragantino. Não, o próximo adversário é o Fluminense. Tá. No Rio de Janeiro, que é na próxima quinta-feira, dia 16. Perfeito. Aí na outra segunda-feira, no dia 20 de outubro, é o Bragantino em casa. Aí depois o Juventude pega o Grêmio na Arena no dia 26, que é um domingo, às 4 horas da tarde. Na 31ª rodada pega o Palmeiras novamente, mas daí não é o jogo atrasado. É que esse jogo que o Juventude perdeu foi um jogo atrasado. E o Juventude acabou perdendo. Vai ser no dia 2 de novembro, às 8h30 da noite. É um domingo, se eu não me engano, às 8h30 da noite, contra o Palmeiras. Na 32ª rodada vai pegar o Sport, lá na Ilha do Retiro. É um time que está ali junto com o Juventude, praticamente. Na 33ª rodada pega o Vasco fora. Então todos os jogos, Miguel, eu não estou falando nenhum jogo aqui, é um jogo mais tranquilo, um jogo... Não, todos os jogos são extremamente difíceis. Tem muito ponto pela frente, Mais ou menos, mas tu vai pegar um São Paulo fora, tu vai pegar um Vasco fora, tu vai pegar um Grêmio fora, tu vai pegar um Palmeiras em casa.